E o Internacional começa a realmente se movimentar no mercado de transferências. Está encaminhando a contratação de um atacante, mas calma, um atacante que já está no Beira-Rio, mas estava emprestado e agora vai assinar um vínculo em definitivo. Tem a movimentação em cima do zagueiro Sidney, que recebeu lá na Europa uma camiseta vinda de Tyson. O que isso significa na prática? Tem também a reapresentação do Internacional, já começando a preparação para enfrentar o Cuiabá fora de casa na quarta-feira. Jogo onde Diego Aguirre tem desfalques e fará mudanças na equipe. Esse é o Diário do Inter KTO. Segunda-feira, 15 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO dessa segunda-feira. Cheguei um pouquinho atrasado, mas vou trazer aqui tudo que de mais importante aconteceu nesse dia do Inter, nessa segunda-feira de feriado, 15 de novembro, né? E foi um feriado que não foi de descanso para os jogadores não, porque eles se reapresentaram no CT Parque Gigante, tiveram folga ontem, depois da vitória sobre a equipe do Atlético Paranaense, e reapresentaram, claro, aqueles jogadores que atuaram contra o Furacão, fizeram só um trabalho regenerativo, aqueles que não jogaram, esses sim, trabalharam com bola, com um pouco mais de intensidade, um treino que teve muitos jogadores vindos da categoria de base do Inter para completar, né, o número de pessoas, o número de integrantes suficientes para que o Aguirre possa comandar um treino com bola. Eu vi, por exemplo, nas fotos o Vinícius Tobias, eu vi o Nicolas, atacante, que inclusive foi relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense, e aí já começa a preparação para enfrentar o Cuiabá. Eu só lembro que o Inter tem 3 desfalques para encarar a equipe mato-grossense. O Cuesta, que levou o 3º cartão amarelo, o Moisés, que levou o 3º cartão amarelo, e o Maurício, que também levou o 3º cartão amarelo. Do Maurício, o mais polêmico, porque foi naquele lance onde ele fez algumas embaixadinhas, tá? E aí o Aguirre, ele tem algumas dúvidas para montar esse time, e eu vou colocar aqui quais são as dúvidas. Na verdade é uma dúvida, tá? No setor da defesa, porque com a ausência do Cuesta, o Mercado e o Kaique Rocha brigam por uma vaga no time titular. A tendência é que essa vaga seja de fato do Gabriel Mercado, e aí a defesa fique com o Lomba no gol, Saravia, Bruno Mendes, Gabriel Mercado, e na lateral esquerda deve jogar o Paulo Vitor. Aliás, vai jogar o Paulo Vitor, né? O Moisés, ele está suspenso, aí é o Paulo Vitor quem imediatamente entra na vaga do lateral esquerdo, que hoje é titular do Internacional. Meio campo, tem uma dúvida também, porque o Lindoso, ele saiu com algumas dores musculares na partida contra o Atlético Paranaense e está sendo reavaliado. O jogo contra o Cuiabá é muito em cima e por isso talvez pinte uma oportunidade, mais uma, para o Johnny estar entre os titulares. Então a tendência é Dourado e Johnny. Uma linha de 3 com o Edenilson, que vai voltar a tempo sim de atuar nessa partida. O Palácios como meia, o Aguirre vai repetir essa formação, já que o Maurício está fora, o Tyson segue fora também. Na meia esquerda, o Patrick, na frente o Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Internacional para encarar a equipe do Cuiabá. Lembrando, eu trouxe aqui no fim de semana a projeção do Internacional para essa sequência de Campeonato Brasileiro. São 6 jogos, onde o Inter precisa vencer 4 para estar no G6. E entre esses 4 que a gente contou, está o jogo contra o Cuiabá. Então o Inter tem que ganhar do Cuiabá na próxima quarta-feira para se manter vivo, de alguma forma, para essa vaga na Libertadores de maneira direta, né? No G6, que é hoje o grupo que se classifica de maneira direta para a Libertadores da América. Mas o principal assunto dessa segunda-feira, até porque dentro de campo as coisas foram um pouco paradas pelo lado do Internacional, o principal assunto nesse feriado é o Inter fora de campo. Por quê? O Felipe Melo vem sendo assunto e vem tomando a pauta nos noticiários ao longo dos últimos dias. Eu não tenho nenhuma novidade para trazer em relação ao Felipe Melo, tá? As que eu tinha, eu trouxe ontem, inclusive com a informação do Meneghetti de que o Inter apresentou uma proposta pelo Felipe Melo, foi até a casa do jogador, o Paulo Brax esteve na casa do Felipe Melo para apresentar essa proposta, que essa proposta foi vista com bons olhos pelo Felipe Melo, que são números superiores ao que havia sido apresentado pelo Palmeiras para uma renovação contratual, tá? Não há nada de novo em relação ao Felipe Melo. Mas eu tenho algumas outras novidades, tá? E a primeira que eu vou trazer aqui é uma contratação que o Internacional está executando. Matheus Cadorini. Matheus Cadorini foi titular na última partida contra o Atlético Paranaense. Atacante de 18 anos, artilheiro do time sub-20 nessa temporada e que não pertence ao Internacional. Ele pertence ao Grêmio Audax
de Osasco. E para executar a opção de compra, o Inter precisa pagar R$1 milhão na virada do ano, ali para o mês de janeiro. E o Inter já está encaminhando essa execução, já acertou tudo com o Grêmio Audax, já acertou tudo com o Matheus Cadorini. O vínculo oficial será anunciado ou nos próximos dias. É possível que o Inter já adiante um pouco esse processo, mas no mais tardar ao final dessa temporada, o Cadorini sim está sendo comprado pelo Internacional e vai ter um contrato longo agora, com uma multa rescisória alta, até porque o Inter enxerga muita projeção, muita prospecção nesse jogador que vem sendo um dos destaques do time sub-20, até a oportunidade como titular no time principal ele já teve. Com o Matheus Cadorini sendo contratado, o outro assunto que eu trago para vocês aqui também, de fora do campo do Internacional, é em relação ao Sidney. O Sidney é aquele zagueiro que estava no Betis, que foi formado pelo Internacional e que o Inter sondou, namorou no ano passado, mas a pedida salarial do Sidney ela foi muito alta. Bom, por que o nome do Sidney voltou à tona e na pauta nessa segunda-feira? Porque ele postou uma foto de um presente, um regalo que ele ganhou do Tyson. O Tyson mandou uma camiseta dele para o Sidney, que nem está na Europa, pelo que eu vi, porque ele está sem clube agora, né? O contrato dele acabou com o Betis em 31 de agosto, ele não assinou com nenhum clube, está parado, está esperando alguma proposta. E ele recebeu essa camiseta do Tyson. Todo mundo começou a falar, o Sidney vai voltar, o Sidney vai voltar. Gente, é bem complicado que o Sidney volte, tá? Porque ele é um jogador que tem um salário muito alto e porque o Inter já fez os investimentos que pretendia fazer na zaga. Trouxe o Mercado, trouxe o Bruno Mendes e trouxe o Kaique Rocha. 3 jogadores. Não cabe o Sidney ali. O Rodrigo Moledo já está voltando de lesão na próxima temporada. Não cabe o Sidney ali. Então eu acho bem difícil que o Inter execute a contratação desse jogador. Mas ele é um cara que tem raízes no Inter e nada mais natural do que esse presente dado pelo Tyson para o Sidney, tá? Mas não gerem essa expectativa não, porque ela não deve acontecer. Mais cedo, e hoje pela manhã, eu trouxe um conteúdo falando sobre os 2 volantes do time do Aguirre, do Internacional, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso. Porque o Aguirre explicou como ele teve essa ideia, como ele chegou à ideia de colocar os dois jogando juntos, na partida contra o Flamengo, em que o Inter venceu pelo placar de 4-0. É um conteúdo bem legal, acho que vale a pena você dar uma olhada lá, e eu faço também uma projeção de o que o Inter planeja para a próxima temporada em relação ao setor do meio campo. Deve manter o esquema? Deve, e eu explico por que nesse vídeo, acho que vale a pena dar uma olhada, tá, gente? Para fechar, vamos falar de KTO. Amanhã tem jogo do Grêmio contra a equipe do Red Bull Bragantino, fora de casa. E cara, eu não tô apostando em uma vitória do Grêmio, que aliás deve estar pagando bastante a vitória do Grêmio. O Red Bull Bragantino, mesmo com reservas, deve ser o favorito, mas eu vou conferir as odds aqui para não errar. Mas eu vou apostar ou no empate ou no Red Bull Bragantino, dependendo das odds. Ó. Aí eu vou lá no kto.com, eu logo e já tem, faço o login e já tem daí as odds para Grêmio e Bragantino. Ó, Grêmio, a vitória está pagando 1,73, favoritaço o Grêmio, tá? Empate 3,6, Bragantino está pagando 5. Eu vou no Bragantino, não tem jeito. Ou então eu posso ir na chance dupla, Bragantino ou empate, está pagando 1,9, uma boa odd também. Podem fazer essa odd aí, porque eu acho que o Grêmio não ganha o jogo do Bragantino de amanhã, a casa está muito desarrumada. Se vocês querem apostar também na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ao longo dessa terça-feira, hoje, né, ainda hoje tem mais conteúdo aqui no ADUPLA. Beijo!